agindo sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor meu Deus, Pai amado, Jesus querido, nessa noite eu me coloco diante da presença do Senhor. Eu sei, ó Deus, que os dias são maus, mas eu sei que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos nessa noite, juntamente com a tua igreja, e pedir ao Senhor que venha manifestar a tua glória no nosso meio. Retira toda a frieza espiritual, retira toda a tristeza, toda a amargura, todo o rancor, tudo aquilo que não provém de ti. Que nós possamos, ó Deus, nos ofertar nessa noite como verdadeiros adoradores. Que o Senhor trabalhe nos nossos meios, nos nossos corações. Que a glória do Senhor se manifeste, ó Deus, sobre a vida de cada um que adentrar aqui nessa noite. Sobre a vida de cada familiar. Sobre a vida, papai querido, daqueles amigos que estão necessitados de cura, de libertação, de transformação. Daqueles, ó Deus, que têm nos pedido oração, pedindo que nós lembramos deles nas nossas orações. Pai amado, o Senhor tem sido generoso conosco. O cuidado do Senhor tem nos surpreendido a cada dia, a cada momento. E hoje, ó Deus, é um culto de Santa Ceia. E também o nosso café, onde o convidado especial é o Senhor. Que nós possamos, ó Deus, nos render verdadeiramente para participarmos desse memorial que é tão importante para nós, aonde nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor, ó Deus. Nós celebramos o pão com a simbologia da carne e o vinho como o sangue do Senhor vertido na cruz do Calvário. E este pão, este vinho simbolizado entre a carne e o sangue, traga cura, traga libertação, traga transformação para as nossas vidas. Traga arrependimentos genuínos e verdadeiros. Que nós não venhamos nos alimentar nesta noite para a nossa própria condenação, para a nossa própria morte. Obrigado, Jesus, pelo cuidado do Senhor com a minha vida, com a vida das minhas filhas, com a vida da tua igreja. Recebe este culto, ó Deus, nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 9, verso 35. Mateus, capítulo 9, verso 35. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Conhecido também como Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Todos encontraram? Amém. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Pode se sentar. Jesus, ele está percorrendo todas as cidades e aldeias,
ensinando a sua palavra, ensinando as pessoas a se entregarem a Ele e a obedecer os seus mandamentos, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E no versículo 36 vai dizer: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. E por que Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos, para aqueles que estavam ali naquela noite? É que quando Jesus ele olha, ele vê uma multidão sedenta. Ele vê uma multidão que necessita de cura, que necessita de libertação, que necessita de transformação. E ele vai dizer para os seus discípulos: verdadeiramente a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. São poucos aqueles que querem colocar a mão no arado e fazer a diferença. E ele então vai dizer para os discípulos: rogai ao dono da seara que envie mais trabalhadores. Sabe o que eu vejo nesse devocional dessa noite? É que às vezes nós é que temos que clamar. Olha o que Jesus está dizendo: rogai. Por quantas vezes Jesus rogou ao Pai, mas agora ele dá autonomia para os seus discípulos para dizer: rogai ao dono da seara. Quem é o dono da seara, meus queridos? Por que tem hora que a gente fica tão ansioso? Jesus, mas por que as almas não se convertem? Jesus, por que as almas não se entregam? Mas às vezes nós só pergunta que nós mantemos distância. E Jesus ele não aguentava. Aonde ele passava, se tinha alguém sedento, ele chegava. Se tinha alguém com sede, ele dizia: da água que eu te der, nunca mais terá sede. Se ele visse alguém com fome, ele perguntava: tem alguma coisa de comer? Ah, tem uma criança ali com pão e peixe, então busca lá que nós vamos alimentar. Se existe alguém, se ele topasse alguém endemoniado, o próprio demônio pedia: nos dá permissão para que nós saímos. O que tem nós contigo antes do tempo? Ele saía, porque Jesus ele não suportava olhar o sofrimento das pessoas. E às vezes nós nos embaraçamos, e às vezes a gente cruzamos os braços e até mesmo dizer: Senhor, podia ter misericórdia dele. Mas quantas vezes nós nos importamos verdadeiramente a ponto de ir atrás e dizer: ei, Jesus pode mudar a sua história. A seara é grande, tem igreja para tudo quanto é lugar, tem igreja com todos os tipos de nome que você pensar. Mas Jesus está dizendo: são poucos os trabalhadores, são poucos os ceifeiros, são poucos aqueles que querem colocar a mão no arado e dizer: eis-me aqui, eu quero fazer a diferença. São poucos que têm a oportunidade. Na verdade, muitos têm a oportunidade, mas são poucos que têm a coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Ah, pastor, mas se eu deixar Deus me usar, às vezes eu vou ser zombado lá fora, as pessoas vão zombar de mim. Vai dizer que eu sou crente quadrado, crente antigo, que o mundo ficou moderno. Irmão, o céu continua do mesmo jeito, o inferno continua do mesmo jeito. A diferença é que tem muita gente saqueando o céu e povoando o inferno.
Pastor, o senhor inverteu as coisas. Não, é justamente isso. Tem muita gente saqueando o céu e povoando o inferno. Porque o maior desejo é matar quem está de pé. Só que a palavra de Deus, ela vai dizer: seja um semeador, seja um ceifeiro, seja um daquele que vai trabalhar na seara de Deus. Se você tem a disponibilidade hoje de colocar a mão parada e dizer: Deus, eis-me aqui, eu quero ser um instrumento nas suas mãos. Você já parou para pensar por que Jesus próprio não clamou ao Pai que enviasse trabalhadores para a seara? Mas ele vai dizer: clama ao Pai para que envie mais trabalhadores. Porque tem coisa que Jesus faz por nós, mas tem coisa que é nós que temos que fazer. Eu tenho um lema que eu carrego comigo, e que eu queria que você guardasse isso para a sua vida, para finalizar esse devocional. Tem coisas que Deus vai mover céus e terra para te abençoar. Mas tem coisa que Deus não vai mover nenhuma palha, porque é para você fazer. Pastor, mas se Deus não me ajudar, eu não consigo. Quando você necessita da mão de Deus e que realmente você não consegue, Ele vai te ajudar. Mas tem coisas que nós, como servos de Deus, nos acomodamos. Tá bom do jeito que está. Eu quero ser esse crente morno. Eu quero ser esse crente que eu estou preocupado com a minha vida, o resto não me importa. Eu não sei por que Deus veio me trazer esse devocional nessa noite. Eu não sei por que Deus está me incomodando nessa noite a dizer o seguinte: clame ao Pai. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Sabe por que muitas das vezes nós não somos revelados coisas extraordinárias? É porque nós deixamos de clamar. Porque se tem uma coisa que move céus e terra, é um clamor de alguém verdadeiro. O grito por socorro, o grito por misericórdia, move o coração de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus está caminhando e existe um cego, que a Bíblia não fala o nome, mas ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquela multidão tentava parar a voz e dizer: para de clamar que ele não vai te ouvir. Pare de ficar intercedendo que ele não vai te ouvir. E tem hora que às vezes a gente precisa deixar de ouvir as vozes que nos atrapalham o eco da nossa voz chegar até Deus. Enquanto todos tentavam parar ele, Jesus olha para trás e começa a se incomodar para dizer: tem alguém me chamando, tem alguém clamando. E Jesus vai chegar para ele e vai dizer: o que queres que eu te faça? Ele vai dizer: eu quero ver. A Bíblia vai relatar a história de uma mulher que ela não tem mais vozes para clamar, mas ela vai se arrastando no meio das pessoas, mas na mentalidade dela o clamor está martelando: se tão somente eu tocar, eu serei curado.
E agora ela se arrastando, ela chega e toca na orla de Jesus. E Jesus para no meio daquela multidão e diz: alguém me tocou. E as vozes paralelas mais uma vez ecoam. Como assim? O Senhor está envolto de uma grande multidão. É notório que alguém te tocou. Ele disse: não, esse toque é um toque diferente. É um toque de clamor. Porque eu senti que de mim saiu virtude. E agora ele olha para trás e uma mulher olha para ele e diz: foi eu, Jesus. Eu que te toquei. Ele olha para ela e diz: a tua fé te salvou. E você possa entender nessa noite o poder de um clamor. Quem aqui já sentiu que tem hora que parece que Deus está no ouvido? Quem aqui? Levanta a mão. Parece que Deus está no ouvido, né? Mas tem um hino que diz assim, ó: há momento que Deus se cala e não ouço a tua voz, a minha alma grita forte. Tem hora que parece que Deus está calado e nosso coração ecoa: aonde está o Senhor? Eu quero que você reflita nesse devocional nessa noite. Como eu tenho clamado esse Deus? Com que frequência eu tenho clamado? Pastor, mas quando eu entro no quarto de oração não significa quatro paredes, não, tá, irmão? É o particular entre você e Deus. Quando eu entro no quarto de oração, tem vozes que ecoam: pare que o mestre não vai te ouvir. Talvez eu seja um pastor antiquado, mas eu vejo que Deus assiste tudo de perto, de pertinho, pertinho. Você quer ver uma coisa? A Marlene foi fazer um cateterismo, né? Quem era o médico que fez lá? Só sabe o nome dele? Sabe não? Jesus. Teve um instrumento lá, mas quem conduziu o bisturi é Jesus. É Deus, Ele está por perto. Quando acontece um acidente que nós saímos ilesos, como aconteceu com a filha da irmã Sandra, às vezes pensa: que loucura acontecer aquilo e todo mundo sair ileso. É porque Deus, Ele assiste de pertinho. Pastor, o senhor tem como provar isso? Hã? Eu não, mãe. Claro que não. Mas a Bíblia que eu leio, sim. A Bíblia diz: o Senhor acampa ao redor daqueles que o temem para os guardar e os livrar. Mas como eu mantenho essa presença de Deus? A Bíblia também vai dizer: o nosso inimigo, ele está ao derredor, tentando nos matar ou nos ferir. Agora eu pergunto para vocês: ainda vai dizer que rugindo como? Ainda bem que é como, não é como sendo leão, porque leão é só nosso Deus, que é conhecido como leão da tribo de Judá. Mas interessante que você tem que entender nessa noite, sai daqui com essa convicção: o poder de um clamor é você aqui, Deus ao seu redor e o inimigo ao derredor. Para te atingir, ele tem que passar por cima do leão da tribo de Judá. Você não entendeu? Se você tivesse entendido, você tinha dado glória a Deus. Para ele te atingir, ele tem que passar por cima do leão da tribo de Judá. E até hoje eu não vi uma batalha que esse inimigo vencesse em cima do leão da tribo de Judá. Amém, meus queridos?
Tem hinos novos hoje, irmãos? Hã? Vocês querem que eu vou para a mesa de som? Não. Então tá bom. As irmãs do ciclo de oração vão estar adorando o Senhor, né? A igreja continue adorando a Deus, exaltando e glorificando o nome do Senhor, amém? Pegou no Facebook desse ó. Ciclo de oração Nova Aliança, Complemento da Igreja da Paz do Senhor. Amém. Fica parecendo. Minha amiga tá com a risada. Agora.
quando Eliseu se esperou, a guerra chegou. Ele não viu com os olhos normais, ele viu pelos espirituais. Um exército ele e viu além daquela dor, viver além dessa situação. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Vai viver além dessa dor, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Vai viver além dessa dor. Mas a tua palavra diz que teus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Mas a tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Vai viver além dessa dor, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Vai viver além dessa dor. Aleluia. Santo teu nome, Deus. Aleluia. Alguém já não, só pra pegar três, dois. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar com meu Pai.
sempre e nunca mais voltar em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos, ali cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos. Hoje viveremos, e pra sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos, para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino. Aleluia. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria dar oportunidade também ao nosso Jason Wilson fazer tudo que o Espírito do Senhor lhe conceder nessa noite, amém? Estava ali atrás, estava pensando no trabalho. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu gostaria que os irmãos tivessem abrindo a Bíblia em Salmo 40. Salmo 40. Bastante conhecido, mas para nossa meditação, nossa reflexão. De número 1 até onde o Senhor nos conceder. Salmos 40. Amém? Que diz assim:
Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Irmãos, eu só até aí, salmista Davi, né? Sempre falando, sempre nos advertindo, nos lembrando que nós podemos clamar ao Senhor, né? E esperar com paciência que a vitória venha, né? E também testemunho para muitos nos dias de hoje, né? Igual muitos não nasceu em berço evangélico, muitos saiu do mundo. Muitos saiu lá do mundo, lá do lamaçal, do pecado. Embora nós continuamos pecando, mas hoje nós reconhecemos que somos pecadores, né? Mas também que nós temos um Deus que possa nos perdoar, Ele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, né? E mais adiante fala, e pôs um novo canto na minha boca, um hino ao nosso Deus. E muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, a partir que a gente conhece a Deus, aí nós vem a pergunta, você conhece mesmo a Deus? Ou só ouviu falar? Hoje nós sabemos diferenciar a presença de Deus na vida de muitos, né? Aqueles que procuram, né? E aqui mais adiante diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita o soberbo, e nem os que se desviam para a mentira. O mundo lá fora nós não cansar de ver isso, irmãos. Mas não importa se a mentira vem para a gente mesmo, se a mentira vem para nos ofender, para nos caluniar. A mentira, ela vai ser uma mentira para aquela própria pessoa que pegou a mentira, entendeu? E que isso não venha nos abalar, que nós não venhamos respeitar os soberbos, né? Os que desviam para a mentira. Vamos olhar para Deus, vamos firmar nossos pensamentos nele só, ainda que seja difícil, né? É igual o nosso pastor estava mencionando ali, a respeito da mulher, né, que tocou nas vestes de Jesus. Muitas das vezes a gente acha assim que Jesus não está nos ouvindo, né? Mas Ele está sim. Se Ele não ouvir, Ele vai sentir, mas Ele consegue identificar a nossa voz. Até um hino aí que fala, né? Confunde a nossa voz. Então Ele conhece nós, cada um de nós pelos nomes. E mais adiante fala, muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos
pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. As maravilhas que Deus faz por nós, irmãos, nós não conseguimos, né? Nós conta, nem a terça parte nós não contamos, porque são muitas, né? Então, fique para a meditação do irmão, porque é muito bom meditar nesse salmo. Mas como hoje é um dia de Santa Ceia, eu não quero prolongar. Mas eu acho que deu para os irmãos entenderem um pouco daquilo que eu quis passar. Amém, irmão? Amém. Dá a oportunidade, não tem. Amém, irmão? Então, chegou o momento de nós adorarmos ao Senhor os dízimos das ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, contribui para a obra do Senhor Jesus. Já que o Nelson veio no culto hoje, está com um pouquinho de dor no estômago, né? Que Deus possa curar ele. O evangelista aí, eu acredito que deve sair de Vila Velha amanhã, né? Provavelmente na terça-feira ele vai estar aí. Se assim nos permite o bom Deus. Na terça não, né? Segunda. E amanhã mesmo ele vai estar por aí. Amém? Pode soltar o hino aí, Barão. As irmãs me ajudam a segurar aí, tá?
Toda a igreja louvando a Deus. Adorado, exaltado, Jesus Cristo glorioso. No grande dia esperado eu vou louvar. Santo, santo é o Senhor. Eita glória. Deus é bom, amém, irmãos? Vamos se colocar de pé. Vamos agradecer o Senhor, né, pela vida dos dizimistas, dos ofertantes. Hoje é culto de Santa Ceia, né? E os irmãos estão ansiosos para esse momento, né? A ceia também, né? O nosso café com Deus hoje está recheado ali, né? Mas eu estou vendo ali uma garrafa de café e uma de suco, né? E a queimadinha dele? Tem uma garrafa de queimadinha ali? Tem não, né? Achei que havia uma garrafa de queimadinha. Com esse frio, né? Ainda cantei a garrafa de queimadinha. E aqui para levar de manhã, levar queimadinha à noite, né? Para esquentar o frio. Um chocolate quente, né? Chocolate quente, né? Amém, irmãos? Está ótimo. O nosso maior prazer é ter os irmãos aqui para participar conosco. E para nós o melhor momento é esse da glória memorial, onde você celebra a morte e a ressurreição de Jesus. Feche seus olhos e curva tua cabeça. Senhor meu Deus, nesta noite eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos dizimistas, dos ofertantes, também daqueles, ó Deus, que não tiveram condições de ofertar. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um deles, abrindo celeiros para todos e que nunca deixe faltar o alimento. Pai querido, eu sei que por muitas vezes nós olhamos para os nossos celeiros e às vezes nós não temos, mas o Senhor sempre entra com uma providência, porque o Senhor tem cuidado da tua vida. Aleluia, Deus. O Senhor tem cuidado dos seus filhos. Amém. E eu creio que o Senhor vai continuar abençoando a vida dos teus servos de uma maneira tão extraordinária que todos vão poder ver e dizer: a mão do Senhor está comigo. Abençoa também a tua palavra nessa noite, para que nós possamos celebrar conforme a tua vontade, conforme o teu querer nessa noite. No nome de Jesus Cristo. Amém. Abra a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Eu queria convidar aqui o diácono João, a dona Sandra e o diácono Milton. Diácono João, diácono Milton e dona Sandra, para nos ajudar, né? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Todos encontraram? Quem não encontrou, diga assim: misericórdia. Misericórdia, me ajuda. 1 Coríntios fica mais no finalzinho da Bíblia, tá? Para facilitar aí. Hoje existe uma vantagem para quem está na tecnologia, né? Faz um tempo com a Bíblia aí, eu acho. Pedaço com a Bíblia. Estou na Bíblia Nova. Manuscritos. Hoje quem está vivendo a nova tecnologia só fala no Google. Ok, Google. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, versão tal. Ele vai lá e abre, né? Eu não gosto da tecnologia. Mas eu queria que você tivesse um pouco de intimidade com a Sagrada Escritura, para você entender de Gênesis a Apocalipse. Vamos ver aqui quem é crente de Bíblia mesmo. Qual que é o segundo livro da Bíblia? De trás para frente. E de frente para trás? Êxodo. Depois de Gênesis. Tem certeza? Êxodo. Certeza? Então tá certo. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça ao partido, disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordena-las ei, quando for ter convosco. Vamos se sentar no terceiro, aguardar. Paulo está escrevendo aos livros de Coríntios, e ele está dizendo: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, ou o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Para muita gente isso é um ritual, mas para nós é um memorial, porque ele vai dizer: fazer isso até que ele venha. Ele vai dizer o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Dificilmente um servo de Deus que participa dos cultos, que participa dos momentos de Santa Ceia, que vai esquecer que Jesus morreu e ressuscitou. Porque esse memorial é justamente para nos lembrar da morte e ressurreição dele até que venha. Mas a pergunta que eu quero fazer para nós nessa noite é: de quanto em quanto tempo nós estamos na casa de Deus? Eu vou na casa do Senhor de 6 em 6 meses. Eu vou na casa do Senhor de mês em mês. Eu vou na casa do Senhor uma vez por semana. Eu vou na casa do Senhor de ano em ano. Dificilmente você vai presenciar um memorial desse. O salmista Davi, ele vai dizer o seguinte, que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 fora. E às vezes parece que nós não temos mais prazer de estar na casa de Deus. Parece que virou uma coisa cansativa. Estar 3 vezes por semana no culto é cansativo. O que você vai fazer no céu? Como é que você vai morar no céu eternamente? Mas lá vai ser diferente, né, pastor? Lá eu não vou ter cansaço, né? A Bíblia diz que eu tenho que matar a carne, e o reino dos céus é tomado por vocês estão bons na palavra. Se é esforço, eu preciso me esforçar para caminhar diante da presença de Deus. É fácil? Não, não é fácil.
Mas quando eu me entrego o corpo, eu falo o seguinte: vou ficar tranquilo. Paulo está dizendo: porque todas as vezes que corrige esse pão, você vai estar anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Tem gente que passa anos mais anos na igreja e nunca participou de uma Santa Ceia. Tem gente que ano, esquece até o que é a Santa Ceia. Depois raspa o cocó para dizer: eu sou crente. Crente até o diabo é, meu querido. Porque crente é quem crê. E o diabo crê e treme no nome de Deus. Mas agora você é servo? Qual que é a diferença do crente para o servo? O crente ele crê, o servo ele obedece, o servo ele faz. Eu sou crente, mas eu não tenho intimidade com Jesus, não tenho intimidade com Deus. Como foi dito aqui nessa noite, o diácono Milton falou o seguinte: existe uma diferença em conhecer Jesus, conhecer quem Ele é. Como é que eu posso falar num memorial desse se eu não sei quem é Jesus? E Paulo vai escrever o seguinte: portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Meu querido, se você não tem intimidade com Jesus, não tem intimidade com Deus, se você só quer estar na igreja uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, você não pode ser chamado de servo. Você está bebendo a ceia praticamente dignamente. Pastor, mas eu não cometi pecado. E a preguiça é pecado? Preguiça é pecado? Preguiça é pecado? É. Vocês estão com medo de falar por quê? Preguiça é pecado? É. Ah, então tá. Vai ter fofomigo no inferno. Se a preguiça é pecado, quando eu deixo de participar das coisas aonde eu estou dizendo vamos saquear o inferno e povoar o céu, por preguiça, aí no culto de Santa Ceia eu vou participar da Santa Ceia. Por que você não vem no culto, irmão? Ah, pastor, uma vez por mês tá bom, estou muito cansado. Cansado não, você está com preguiça. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Quem quer ser culpado? Levanta a mão. Achei que não levantou a mão, rapaz. Ela fez assim, foi coçar a testa. Ninguém quer ser culpado, né? Então, irmão, se posiciona. Pastor, o senhor está falando isso para quem? Às vezes pode ser para mim mesmo. Eu não estou aqui para apontar o dedo, quem é, quem faz, quem não faz, não. Longe de mim. Às vezes eu estou pregando para mim mesmo, que nós temos que tirar isso de nós. Porque pode não parecer, não. Mas me corrija se eu estiver falando mentira. Simplesmente quando você não quer ir trabalhar, você não vai? Hã? Vai não? Ah, hoje eu decidi, hoje eu não vou trabalhar. Ué, o que você acha? Eu tenho que ir. Irmã Fabiana. Ah, lembrei, viu? Tem que ir, né? Aposentado, eu não tenho que trabalhar ainda bem. Na prova de vida, se você não for, você tem que ir. Você tem que ir ou não tem que ir na prova de vida? Tem. E por que na presença de Deus, ou não? Mas na hora da bênção, na hora do milagre, a gente quer. Porque eu vou pegar o Hermes aqui pelo pé. O Hermes pode até não querer trabalhar, mas na hora do salário você quer. Eu quero. Hã? Você não pode de nós. Às vezes nós até não quer fazer. Mas na hora de querer a bênção, nós quer, claro que nós quer. E aqui eu estou pregando para nós nessa noite. Cuidado com o pecado da preguiça. Porque você
pode se tornar culpado. E aqui está dizendo que às vezes você está numa preguiça, e você vem aqui e fala o seguinte: eu vou participar da Santa Ceia mesmo. Não estou te proibindo de participar da Santa Ceia porque você tem preguiça, não. Porque logo aqui na frente que eu vou mostrar, e é um critério seu escolher. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Ai, quem me mandou eu para o mundo foi o pastor. Não consegue participar da ceia indignamente. Porque você não consegue pedir perdão, você não consegue se arrepender diante da presença de Deus. Acha que a igreja, que o reino de Deus é levado de qualquer maneira. Aí eu vou levando a ele para aqui, não, filho. A palavra de Deus é forte. Porque quem come e bebe indignamente, o que é indignamente? O que é indignamente, irmão? Vocês não sabem, não? Vocês botam para a escola. Indignamente é aquele que não é digno. Não é merecedor. Não é merecedor. E vai dizer o seguinte: come e bebe para a sua própria condenação. Tem gente, eu já fui afrontado assim. Eu já fui afrontado de gente chegar o seguinte: o senhor não pode me proibir eu de participar da Santa Ceia só porque eu não sou batizado. Não, não sou. Eu não vou te proibir, não. Só não vou deixar ministrar a ceia para você, pronto, acabou. Né? Até porque eu sou o pastor da igreja. Ah, eu vou para outra igreja. Tchau. Ah, na outra igreja eu cantava no grupo de louvor e era amaziado. Lá, aqui não. Uai, pastor, você é mais santo do que os outros? Não. Nós precisamos nos posicionar a respeito da santidade. Ah, mas na outra igreja não é assim. Fica lá, irmão. Por que você saiu de lá? Você é bobo demais. Uma igreja onde você pode viver no pecado e cantar e participar da Santa Ceia. Você saiu de lá ainda? Para vir com uma igreja ruim que te proíbe de tudo? A diferença é que eu te proíbo de participar aqui porque eu quero que você vá para o céu. Mas a Bíblia não está dizendo: examina-se o homem. Por que o Senhor vai me proibir? Porque eu sou bom até nisso. Porque se eu deixar, eu estou te ajudando a ser culpado. Vocês sabiam que o cúmplice toma mais prisão do que o culpado? Quem que sabia disso? Eu já disse isso aqui, irmão. Pastor, no culto de Santa Ceia, você está pegando pesado assim, eu estou querendo que você seja salvo. Eu não quero te dar corda para você ir para o inferno, porque eu sei que se eu te der a corda, você vai fazer que nem Judas. Você vai se enforcar. Só que às vezes o seu pecado é tanto que a madeira pode romper e as suas entranhas vir para fora. Vou perguntar mais uma vez: quem quer ser culpado do corpo do sangue de Cristo, levanta a mão. Gente, ninguém quer ser culpado. Versículo 30, Paulo vai escrever o seguinte: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Pastor, está na fraqueza espiritual, mas estou aguentando. Será por quê? Será por quê? Você já prestou atenção por quê? Paulo está ensinando ali, ué. Por que tem muitos fracos espirituais? Ah, eu estou na fraqueza espiritual, venho para a igreja, participo da Santa Ceia de qualquer maneira, não pede perdão a Deus. A tendência é o quê? Esfriar, irmão. Ficar fraco. Ó, fraco, doente, daqui a pouco está batendo a biela. Para quem não sabe o que é bater biela, daqui a pouco está morrendo. Até que eu não estou falando de morte física, não. Vou te dar uma colherzinha de chá. Estou falando de morte espiritual.
Mas qual que é a pior morte que tem? É espiritual. Quando Deus disse para Adão, não coma, porque se comer, morrerá, o que aconteceu com ele quando comeu? Quando morreu, fez o quê? Deus falou, agora vocês saem do meu jardim. Porque agora vocês já não são dignos mais de ficar aqui. Quando morre espiritualmente, é como se o Espírito de Deus se retirasse da sua vida e dissesse, faz do seu jeito. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O problema é que a maior coisa que nós queremos é apontar o erro dos outros, não é? Eu chego aqui e vou apontar o erro do Herbert, da irmã Fabiana, do irmão Arthur, do irmão Sandinho. Vou apontar o erro dos irmãos. Só que às vezes o meu pecado é maior do que o dos irmãos. Eu consigo olhar o pecado dos outros, mas não consigo olhar o meu. Então, dizendo, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Por que será que Paulo está dizendo isso? Sabe dizer, Tiago João? Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados? É por isso? Paulo está dizendo o seguinte: se você conseguir pedir perdão pelo seu pecado e não cometer ele mais, ninguém vai poder olhar para você e dizer o seguinte: você está naquele pecado. Você vai dizer, não estou mais, porque eu pedi perdão, Deus me libertou. Então não vai ter ninguém para te acusar. Mas às vezes nós tiramos o cisco do olho do irmão, como a Bíblia diz, mas tem uma trava no nosso. Então que a partir de hoje você passa a olhar para o seu pecado. Será que o seu pecado não cheira mal diante da sua narina? Será que não? Pastor, o senhor tem que pegar mais leve, senão os irmãos vão tudo embora. Ô irmão, lamento. Se for por falta de tchau, tchau. Eu já ouvi isso uma vez, irmão. Ouvi de obreiro. Pastor, se eu pega muito pesado, se eu pegar pesado assim, os irmãos vão embora. Irmão, não posso fazer nada. Só existe dois caminhos, ou é céu ou é inferno. Ou eu prego o céu para você de uma vida de santidade, ou eu prego uma vida de relaxada, onde você vai para o inferno. É você que escolhe. Por isso que você tem livre escolha. Só aqui no Ipanema deve ter mais de 20 igrejas. Só aqui. E se você ainda não quiser congregar com ninguém, você pode fazer uma igreja na sua casa. De tão bom que o trem é. Que aí você faz a sua igreja, o seu modelo de crente. Como tem gente fazendo aí, eu não concordo com a igreja tal, não concordo com a igreja tal, vou abrir uma igreja para mim, que eu prego do meu jeito, do jeito que eu prego, as pessoas têm que aceitar. Faça isso, irmão. Monte uma igreja para você e comece a pregar do seu jeito. Como fez a Lana Holden. Não gostava da igreja A, nem da igreja B, montou a própria igreja dela. A minha igreja agora é assim, funciona do meu jeito, ninguém dá palpite. Que bom! E quem seguir o seu palpite vai para o inferno com você, de mãos dadas. Nessa hora não houve sim um glória. Mas é verdade, irmão. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Pode levantar, irmão. Você tem que levantar, não. Não pode levantar, não. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Melhor. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Irmão, o mundo vai ter prazer em te condenar. Mas quando você é julgado pelo Senhor, Ele sabe te curar e passar um bálsamo. Hoje na roda de churrasco lá entre os amigos lá, curtindo umas músicas lá, estava bebendo. E alguém perguntou para mim, perguntou assim: antes de você
você ir para a igreja, né, você era um capiroto, né? Bebia, fumava, isso tudo. Eu disse, não, nunca bebi. Nunca fumei. Nunca cheirei cocaína. Nunca dei um beck numa maconha. E não foi por falta de oportunidade. E lá em casa tinha um sobra. Mas sabe qual que era a diferença? Eu não preciso vir porque um dia eu fui mal lá fora, não. Porque tem gente que vai vir para a igreja assim, doente, despedaçado. Isso não é ruim. Porque a Bíblia vai dizer que o são não precisa de médico, e sim os doentes. É quem já matou, já prostituiu, já adulterou, já traficou, já fez o Huawei já. Mas ele se arrependeu. E não é porque alguém chegou e julgou o pecado dele, não. Porque ele olha para si e fala o seguinte: eu sou pecador, eu dependo dessa misericórdia de Deus, eu sei que a situação que eu estou, eu vou para o inferno. Aí toma a decisão de mudar. Aí vai dizer: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperar com todos os outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a própria condenação quanto às demais coisas. Ordena lazer quando for ter convosco. Eu não estou aqui para te julgar. Longe de mim. Eu não estou aqui para apontar os seus erros. Fora de cogitação isso. Tem gente que acha que se ele viver uma vida pecaminosa, ele tem que sumir da vista do pastor, que o pastor vai julgar ele. Não. A Bíblia está dizendo: examine você mesmo. Para finalizar, eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu sempre faço ela. Será que aonde você entra, Jesus pode entrar? Será que o que você está fazendo, Jesus pode fazer? Será que o que você está comendo, Jesus pode comer? Será que o que você está bebendo, Jesus pode beber? Será que na mesa onde você está, Jesus pode se assentar? Será que na cama onde você está, Jesus pode deitar? Será que o celular que você mexe, Jesus pode mergulhar nele? Amém, aleluia. É simples, só bonitinho, né? Mas a pergunta para nós é: será que o lugar, o ambiente onde eu estou, Jesus pode estar? Precisa de ninguém me falar, não, irmão. Eu tenho que me fazer essa pergunta. Será que a mesa que eu estou sentado conversando, Jesus pode sentar nela? Acusador tem para tudo quanto é lado, claro que tem. Mas que você não seja um que vai sentar na mesa para falar da vida de ninguém. Porque Jesus se retira da mesa. Enquanto há comida e conversa boa, Jesus está. Mas quando o banquete é oferecido para o inimigo e as conversas são paralelas ao desejo de Deus, ele se retira da mesa. A maior experiência que eu fiz com Deus uma vez foi toda vez que eu viajava, eu deixava um lugar vago no carro para dizer: Deus está aqui, então esse lugar é dele. E quando eu passava de 140 no carro, eu ouvi uma voz dizendo assim: você até pode ir, mas o anjo já pulou do carro. O que eu quero que você fale, entenda com isso? Deus, ele não é bobo. Deus, ele te vê, ele te vê, ele sabe das suas conversas, ele sabe o ambiente onde você está, ele sabe tudo a nosso respeito. E de Deus ninguém
quer? Essa é a palavra para nós nessa noite. Por mais dura que seja, irmãos, não vai com raiva do seu pastor, não. Mas se você quiser ir também, está tudo bem. Se você quiser ir para a rede social e descer a lenha do pastor e dizer, nossa, o pastor pregou duro demais, eu não volto mais naquela igreja. Eu te ministro a bênção sobre a sua vida e peço o secretário para fazer uma carta de recomendação para você ainda. Mas o meu desejo é que você permaneça vivendo uma vida de santidade aonde quer que você estiver. Errar todo mundo erra, sim ou não? Sim. Tem hora que sai uma palavra da boca da gente que quando a gente pensa, já foi. Aí é tarde demais, né? Não. Só você pedir perdão e fazer de novo. É só morder no dedo e já fala até sempre. Né, dona Sandra? Tem hora que é Satanás, né? Eu lembro da dona Sandra, irmão, né? Quando às vezes fala assim, aquele Satanás, aquele endemoniado do Gadareno. Tem uma irmã aí que é mestre para me corrigir, né? Você não pode falar assim não, endemoniado de Gadareno. Melhor chamar de endemoniado de Gadareno do que chamar servo do inferno. Não é não? Não é não, ora para eles. Porque o endemoniado de Gadareno, quando você chama alguém de endemoniado de Gadareno, não tem problema não, tá? Porque o endemoniado de Gadareno, o que aconteceu com ele? O que aconteceu, irmão? Vocês têm que participar da escola de musical. O que aconteceu, irmão? O que aconteceu? Ele foi liberto. Ele foi liberto, é isso aí. Ele foi liberto. Não sabia não, né? Mas agora você está sabendo. Olha. Amém, irmãos? A minha palavra para vocês nessa noite é: eu amo demais a vida de vocês. Porque a Bíblia diz que Deus açoita quem Ele ama. Deus corrige quem Ele ama. E se eu estou fazendo essa correção para nós aqui nessa noite, é porque eu amo a igreja e Deus nos ama. Amém? Vamos lá? Parece que estão até desanimados depois dessa palavra. Vamos lá. Ou eles estão cansados, né? Com sono? Misericórdia. Hoje vocês vão comer um pão diferente, irmão. Pão asmo. Asmo? Como é que chama? Asmo. O pão sem fermento. Né? Mas esse é o verdadeiro pão da Santa Ceia, não é? É o pão sem fermento. Compraram uma uva que a uva parece uma lua. Tão redonda. Diz o irmão Sandinho que parece a melancia. Aqui, não tô brincando não, né? Parece a melancia, Olha. é verdade. Artificial, então. Vai passar o que de plástico. Artificial. Se engolir uma uva assim dele, morre. Vou pegar para as crianças. Só parece que a lembrança tá boa, é? Abre essa doce. Vou pegar para a criança, parte no meio. Para não correr o risco de engolir uma uva desse tamanho, tá? Irmãos, nem precisa falar o que significa esses elementos aqui, né? O pão, ele simboliza o corpo de Cristo. O vinho simboliza o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Pastor, se lá significa, o que significa isso aqui? Isso aqui, irmãos, por exemplo, quem não é batizado vai comer uma uva dessa para sentir o gostinho, e o desejo de batizar. Quem pode pegar essas uvas? Criança, quem não for batizado. O pão do mesmo jeito, né? Vocês pegam o pão daqui, vocês sentirem o gostinho, vocês estão. Eu achei gostoso o pão. Vocês experimentam ver se é bom. Se for, nós temos uma padaria aí agora que vai fornecer esse pão toda a Santa Ceia. Ué. E tem uma outra uvicultura aí também que vai participar, vai fornecer um vinho todo mês também.
Glória a Deus. Ó, eita glória! Amém, irmão? Hã? Fazer que nem o Gostoso, pastor. né? O pastor, fazer que nem meu sobrinho. Ô, glória! Amém? Eu queria convidar todos a participar, a ficar de pé. E eu vou fazer uma oração. Vou pedir o diácono João para fazer essa oração. E logo em seguida, quem não for participar da Santa Ceia, vai sentar. E quem vai participar, permaneça de pé. Lembrando que o Juarez, o irmão Juarez e a irmã Célia, né, a partir de hoje, eles passam, né, a participar da Santa Ceia e do pão e do vinho. Por que eles não participavam antes? Porque eles não eram casados. Mas aprove Deus, né, celebrar o casamento deles, e hoje eles podem participar sem culpa, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Por isso nós te louvamos, te exaltamos o teu nome. Por tudo Deus que tem feito por nós, por tudo Deus que a sua idade de fazer. Mas nesta noite vai ter noite de Santa Ceia, Deus. Eu quero glorificar o teu nome por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá, Deus querido, de poder participar desse banquete nesta noite. Graças te damos, Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ah, Senhor, foi um preço de sangue. A sua morte na cruz do Calvário foi em meu lugar, foi em nosso lugar, Senhor. Para que hoje nós pudéssemos ter certeza de vida eterna. Louvamos o teu nome também, Deus, pela oportunidade, irmão Juarez, irmã Célia, Senhor. Depois de um longo tempo, Pai querido, poder estar participando da ceia do Senhor. Toda a honra e toda a glória Deus seja dada ao teu nome. Muito obrigado pelo agir do teu Espírito Santo nesse lar, nessa família. Que eles possam, Deus, puderam discernir, escolher, Deus, a servir o Senhor. Através desse casamento deles, Pai querido, eles disseram sim. Declarou, Deus querido, para ti, que prefere servir o Senhor. Por isso, Deus, nós abençoamos essa Santa Ceia nesta noite. Abençoamos, Deus, cada vida nesta noite. O teu amor e a tua graça para estar reinando nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu já vou preparar também, né, o próximo batismo, porque tem ali, como é que é o nome dele? Heraldo, né? Batizar o Heraldo e acredito eu mais 2 almas aí. Mas eu vou esperar Deus balançar, sacudir, né? Para Deus balançar e sacudir. Porque quem sabe já batismo é 4 de uma vez. Ô, glória! Vocês não sabem por que 4, né? Duvido que vocês sabem. Ah, você sabe. Né? Amém, irmãos? Eles vão passar. Quem não for participar da Santa Ceia, permaneça sentado. Quem for participar, permaneça de pé. Vamos lá? Pode soltar o som.
vai dizer, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos em memória do Senhor. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Bebamos em memória do Senhor. Convidar alguns irmãos para fazer uma visita comigo amanhã. Eu queria convidar o Diácono João, o Diácono Milton e o Sandinho para nós levarmos a Santa Ceia para a irmã Berenice amanhã. Queria que esses 3 irmãos estivessem comigo ali para nós ministrarmos a Santa Ceia ali para a irmã Berenice. Como eu disse aqui no decorrer dessa semana, que ela virou o chinelo, e quebrou o pé. Do nada, assim, virou o chinelo e quebrou o pé. Está com o pé engessado, então nós vamos lá levar a Santa Ceia para ela. Posso contar com o senhor, Diácono João? Posso contar com o senhor, irmão Sandinho? Posso contar com o senhor, Diácono Deus? Amém? Horário, nós vamos lá para as 7 horas, tá bom para vocês? Lá para as 7 horas nós vamos lá. Irmãos, eu queria pedir oração aqui para uma criança. Quando eu estava lá de estágio no hospital, eu vi aquela criança e me apaixonei por ela. Chama-se Derek Rangel. Você lembrou, né? E
E é uma criança que, quando eu vi ela, me veio à memória tudo que eu passei com a Nicole. Eu entrei no quarto, aquela criança estava com o rostinho todo vermelho, né? E na hora que eu vi aquela criança, eu falei o seguinte: meu Deus, mesma coisa, a mesma feição, né, do rosto vermelho que eu vi na Nicole há 13 anos atrás. E eu direto estou em contato com a mãe, né? Mando mensagem, pergunto como é que está o seu menino. E ela diz: está bem, graças a Deus, né? O problema dele é simples, né? Uma alergia. Ele não pode comer corante de forma nenhuma. E a alergia ataca ele. Hoje quase tudo tem corante, né? Então eu me apaixonei por aquela criança e eu tomei aquela criança para as minhas orações. Eu queria convidar os irmãos que orem em favor dessa criança, né? Derek Rangel. Lembra dele? A próxima consulta dele, ela me falou que está marcado lá em um assunto dia 28. Eu mandei mensagem para ela hoje e falei o seguinte: eu estou perguntando porque eu queria orar por ele, né? E é uma criança muito simpática, muito carinhosa, né? Eu queria que os irmãos me ajudassem em oração pela vida dele e também por uma outra mulher que me pediu oração hoje. Leila me pediu oração hoje também. Quando eu estava saindo de casa, eu queria que eu orasse pela vida dela. E eu sei também que você tem um pedido de oração aí. Ore também pela vida da nossa irmã Niquinha, né? Ela vai fazer a cirurgia, ou a Niquinha já fez? Só o remédio, né? Então, assim, durante alguns dias ela vai ficar ausente da igreja, mas não ausente dos nossos corações e das nossas orações, né? Eu quero que os irmãos estejam orando também por ela, para que Deus possa resolver o problema dela. Nosso Deus é especialista em resolver problemas, sim ou não? Amém. Sim ou não, igreja? Amém. Então, eu fiz aqui menção aqui no início da mão do bisturi, né? Deus pega o bisturi e corta. Tem um médico ali. Para que tem um médico ali? Tem porque Deus ensinou ele para ele fazer aquilo ali. Mas nós estamos ali debaixo do cuidado de Deus. Para quem estava o papel lá com o caroço nas costas, Jesus operou. O caroço nas costas que Jesus operou, né? Recebi dor dele. O meu parece estar meio infeccionado, mas está melhorando. Não sei não. Está vermelho, mas desinchou. Tá A bom. minha recuperação também foi coisa de Deus, viu? Bom, todos nós que estamos aqui, quem está na live, ou quem está lá fora, os vizinhos, nós tivemos aqui sexta-feira aqui, milagre da parte de Deus, irmão. Foi na igreja, não? Não, mas foi com o nosso vizinho aqui de frente. Né? O Diácono Milton e o irmão Juarez, né? Entrou na casa lá para tentar socorrer a vítima. Graças a Deus conseguiu tirar a mulher para fora. O Juarez, eu não sei o que ele veio fazer no alpendre depois. Aí caiu um trem assim, quase que cai em cima dele aí. Você chegou a ver o vídeo? Não, eu vi o negócio ao vivo. Né? Eu fui sair fora da parte de baixo do fio que jogou dentro aí. Deus é livramento, irmão. E foi livramento para o moço também, que o moço está internado e não quebrou nem coisa. Para ele também. Então parece que não. Vocês vão se comportar, vocês três, hein? O culto ainda não acabou? A cavalinha velha deveria ensinar as crianças a se comportar? As bênçãos do Senhor, ela não está somente aqui não, irmão.
mas ela rodeia a minha oração, sempre que eu faço que Deus visita, até onde a nossa voz alcançar, que o teu Espírito possa libertar, possa curar, possa transformar. Não sei se todos viram, mas depois o vizinho do lado acordou assim assustado para ver o que estava acontecendo. Eu já tinha quase que apagado o fogo. Deus, ele é bom, irmão. E Deus quer cuidar de mim, quer cuidar de vocês, quer cuidar das pessoas. Não seja egoísta. Ore. Diácono Milton me surpreendeu. Você esqueceu também do irmão João. O padre João foi também. Foi os três anjos que o Deus enviou para estar. O Diácono Milton me surpreendeu. Porque largou todo mundo aqui, correu para lá e foi no meio do fogo. Não, Deu umas pancadas no guarda-roupa, lá no guarda-roupa quebrou, vocês foram o instrumento de Deus, irmão. Diácono João, Juarez, Diácono Milton, vocês foram instrumento. Parabéns por vocês. Talvez se Deus não tivesse enviado os três anjos, talvez teria. Deixa eu falar uma coisa para vocês, um segredo aqui. Vou contar só para vocês aqui. Quem está vendo? Não, eu sabia. Dá uma certeza aqui nessa noite, irmão. Coisa que ninguém conseguiu ver. Eu vou dizer aqui nessa noite. Se não é esses três homens, não. Nós teríamos culto fúnebre. Porque aquela mulher não conseguiria sair de lá. Eu falei com a minha esposa assim, ó. Eu gritei com ele para sair lá de dentro. Então ele, na hora ele não quis sair, mas depois ele Mas saiu. ele pulou. Ela saiu. Eu não sei se Com o auxílio deles. E ela saiu mesmo porque o Jair falou para vão sair daqui. Foi empurrando Deus ela está pra fora. cuidando. Falei, rapaz, dessa. Diácono Milton, muito obrigado. Juarez, muito obrigado. Diácono João, muito obrigado. E as mulheres também, né? Ai, Jesus, meu Deus do céu, toma conta! Tem participação. Tá certo, irmão. Obrigado por vocês. Muda. Eu não disse aqui, Guria mesmo, o poder de clamor. Teve um outro coisa a mão na assim, ai, misericórdia. Nem vou falar o que é. Amém, irmã? Obrigado porque vocês foram assistência na vida das pessoas. Vocês não precisam de agradecimento de ninguém. Papai do céu vai honrar vocês. O pastor e Deus é tão bom, que o moço que veio lá de cima, que colocou fogo lá, ele aceitou fazer o tratamento. Que bom, olha. E outra, pastor, terminou o só tinha nós. Só viu, né? Foi nós, era de Só nós, não tinha mais ninguém. Depois que o trem tá. Depois vamos ser de novo. Depois que o sino pega fogo, todo mundo aparece. Pastor, mas o inimigo, ele é sujo, sabe por quê? Não, é da noite. 7 da noite. Quem pega quem, hein? Eu tenho que levar pão. Eu tenho que levar pão e vinho para ministrar a Santa Ceia. Depois uma diaconisa pega um copinho pequenininho. Pega daqui grandão, um copinho pequenininho.
e dar um pouquinho de uva para ele, pro Heraldo e pro Samuel. Pra Cecília, Você também? Dá um pouquinho para ela também. pra Cecília. Cecília bebeu? Sério? Cecília bebeu foi um copão, assim. Não. Peraí. Quem deu para Cecília? É o pai João. Vai, João. Ele mal tá saindo da disciplina hoje. Ela quer fazer. Brincadeira. Isso é justa causa, não é? Aí, ó. Justa causa, tá vendo? Pode aprender de uva. Então a Maria Cecília já está satisfeita. Vamos embora, então. Coloca o café. Não sai sem tomar um cafezinho, não. Olha aqui pra vocês verem. Eu feito tudo com muito amor e carinho. Eu vou começar a citar quem tem ali, ó. Bolinho de chuva. Ô, João, quem tá de disciplina tá comendo a uva. Delícia! Aqui. Tem bolo. Tem pão de queijo. Tem rosca de pão de mel. Tem bolo de casamento. Tem biscoito de polvilho. E tem nós para comer tudo isso. Uma tigela. Bolinho de chuva. Bolinho de chuva. Eu quero isso aqui, ó. É pão de salame. A tigela tá esperando, minha. Pão de salame. Bolinho de chuva. Pão de salame. Vamos com a bandela. Eu não aceito aquele pão de salame, não. Feche seus olhos, igreja. Vamos orar. Nós estamos orando. Pai querido Jesus amado, como é bom ver a igreja do Senhor assim. Nós nos reunimos para confraternizar, para fazer parte da Santa Ceia. O Senhor tem cuidado de nós. Olha que mesa maravilhosa que cada irmão trouxe, Deus, para que depois deste culto nós possamos tomar o nosso café com o Senhor. Deus, que o Senhor abençoa cada um, abençoa essa senhora que a casa pegou fogo, filho dela, toda a parentela. Abençoa a vida dos irmãos que tomaram a iniciativa de ir lá tentar ajudar e ajudaram da forma deles, ó Deus. Obrigado pelos irmãos que ficaram orando, intercedendo. Nós somos gratos. Obrigado por tudo. Deus, eu quero entregar a vida do Derek e Rangel nas suas mãos. Deus, aquela criança tão simpática. E eu sei que o Senhor é capaz de fazer coisas extraordinárias na vida daquele filho. Toma ele nas suas mãos, ó Deus. Faça cura se for preciso curar. Transforma, para que a mãe também, ó Deus, possa ter menos preocupação com ele. Eu sei que o Senhor está cuidando dele. Quero entregar a Leila também nas suas mãos. Que o Senhor toma ela nas suas mãos, que ela possa também estabelecer uma intimidade com o Senhor, voltar para os caminhos do Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que todos nós somos importantes para o Senhor. Abençoa essas vidas que estão participando da live. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma delas, ó Deus. Que a bênção do Senhor possa alcançar a todos. Muito obrigado por tudo, Deus. Nós te agradecemos nesta noite. No nome de Jesus Cristo. Amém. Quero só fechar os agradecimentos aqui aos pessoal que estão participando da live. Célia Guimarães, Angelita e Bernadette Rodrigues. Que a bênção do Senhor possa alcançar essas vidas, amém? E dizer para elas, todas elas que estão ali, nós amamos demais a vida de vocês. E eu tenho certeza que talvez vocês não estejam presentes, mas Deus está presente na vida de cada um de vocês. Fica na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe cada um, amém? O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada com o Senhor Jesus, diga amém. Vamos terminar com o Senhor Jesus, amém?